Eu vou fazer uma análise aqui, mas eu vou fazer três ressalvas para fazer essa análise. A minha primeira ressalva é o que o Daniel Silveira fez, na minha perspectiva, foi uma série de absurdos. Não concordo com o que ele fez. O ponto aqui, ninguém está dizendo se concorda ou não com o que Daniel Silveira fez. Aposto que ninguém aqui concorda com o que ele fez. A questão é se ele, ao agir, ele estava ou não protegido por uma imunidade parlamentar, se o julgamento perante o Supremo Tribunal Federal foi justo e se agora o Supremo está atuando no modo correto ou não ao derrubar o indulto. A questão é técnica, a minha análise vai ser jurídica. Eu tenho que ressalvar ainda que eu não sou bolsonarista, eu não acredito em pessoas, eu acredito em valores e princípios. Eu tenho críticas em relação ao governo Bolsonaro, todo mundo conhece, minha análise aqui é jurídica, eu sou do campo cristão à direita, mas não sou leal a pessoas, sim a valores e princípios. E queria também fazer uma ressalva, Cris, para discordar um pouco de você no seguinte ponto. Eu entendo que você colocou isso também num contexto de indignação. Quanto à origem dos ministros, existem ministros que podem ter origem na advocacia, que são excelentes ministros, ministros que vão ter origem no Ministério Público, no Judiciário, que podem ser ou não excelentes ministros. A questão é o cumprimento das regras, é o obedecimento à Constituição, às leis. Eu entendo a tua indignação e eu entendo que tua expressão vem toda imbuída desse sentimento, na verdade, da necessidade de que se respeitem as regras, de que se respeitem as leis. Bom, dito isso, existe um histórico no Brasil de concessão de indultos de modo geral, para uma grande generalidade das pessoas. E o governo do PT foi aquele que mais amplamente deu indultos. Chegou a dar indulto para perdoar 80% da pena dos corruptos. Gente, isso é absurdo. Sentem, prestem atenção. Perdoar 80% da pena dos corruptos. Isso é absurdo demais. Absurdo demais. Aí veio o Bolsonaro e ele tinha uma visão discordante. Ele entendia que os criminosos eles têm que pagar pelos seus crimes, têm que ficar na cadeia, não devem ser beneficiados por indultos, e cortou todos os indultos. Só deu indulto, salvo engano, para a categoria policial, quando tinham cometido crimes no exercício da sua profissão, mas para a generalidade dos criminosos ele não deu indultos, o que, a meu ver, foi algo positivo nesse aspecto. Tá? E além desse indulto geral, é possível o presidente da República ter um poder para dar um indulto individual, que é chamado de graça, que é o que aconteceu no caso do Daniel Silveira. O indulto individual, ele não é uma coisa geral e abstrata, ele é focada no indivíduo. Isso é importante fazer essa distinção e eu vou voltar nisso. Então, quando a gente olha esse caso do Daniel Silveira, primeiro a gente tem uma sequência a gente tem que olhar a história, né? Primeiro ele foi condenado num caso em que muita gente, inclusive eu, entendia que a imunidade parlamentar dele tinha que ter sido respeitada, que era uma discussão sobre imunidade e que o Supremo, no meu entendimento, não respeitou essa regra constitucional. Além disso, foi um julgamento que aconteceu a toque de caixa, aconteceu em meses, quando os julgamentos da Lava Jato estão lá anos para acontecer. Além de tudo isso, a pena foi desproporcional. Enquanto o Supremo condenou José Dirceu, pessoas responsáveis pelo mensalão, um desvio aí de mais de 100 milhões de reais, a uma pena de 7 anos de prisão, aproximadamente, condenou Daniel Silveira a mais de 8 anos de prisão. A sensação que passa aquele julgamento do Daniel Silveira foi uma sensação de vingança. O que não é bom para a imagem do judiciário, não é bom para a justiça no caso concreto. Aí a gente viu uma reação do Poder Executivo, uma reação de Bolsonaro, dando uma graça. De novo, graça é um perdão individual. E ele deu uma graça, esse perdão individual, afetando a pena de prisão e afetando efeitos secundários, como inelegibilidade e outros efeitos que têm secundários à condenação. Aí, corretamente, veio o Supremo e analisou, e num ponto o Supremo está certo. O Supremo disse: o perdão não pode atingir efeitos secundários à condenação, como inelegibilidade. Ok, isso aí está tecnicamente certo. Mas a grande questão que a gente tem que discutir é: podia ou não dar o perdão da pena? Pode ou não? Bom, 9 ministros disseram que pode, 2 disseram que não, foram vencidos André Mendonça e Nunes Marques, e a questão é quem está com a razão. Quando o Temer fez um indulto lá em 2017, na linha dos indultos do governo do PT, perdoando 80% da pena dos criminosos, o Ministério Público Federal entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal, dizendo: quando existe um perdão tão grande da pena, isso viola o dever do Estado de proteger as pessoas punindo os crimes, porque você está esvaziando a punição criminal.
Isso foi colocado perante o Supremo Tribunal Federal. E o que o Supremo Tribunal Federal disse? Disse que não existia uma violação à Constituição daquele indulto, por mais amplo que fosse, porque o indulto era um poder amplamente discricionário do presidente da República. Então, o próprio Supremo Tribunal Federal, e eu apoiava a contestação do indulto, eu achava que aquele indulto estava errado. Eu entendo que o indulto geral e abstrato ele tem que ser contido, ele não pode esvaziar completamente a pena, a punição, as penas previstas pelo legislativo, a pena aplicada pelo judiciário, não pode acabar com a pena da corrupção de modo geral e abstrato para todo mundo que praticou. Agora, o próprio Supremo disse, naquele caso, que o poder era discricionário, era amplo, era praticamente ilimitado, a ponto de, mesmo perdoando 4/5 da pena, não tinha problema nenhum, disse o Supremo Tribunal Federal. Por coerência, o Supremo tinha que manter a sua visão nesse caso, ainda mais quando se trata de graça, de indulto individual. Por quê? Porque a graça é dada tradicionalmente por presidentes, não só no Brasil, mas no mundo, em face da situação concreta de um caso, da situação específica de um indivíduo, que por alguma razão existe um setor da sociedade, ou uma ampla maioria da sociedade, ou um setor que entende que aquilo foi uma injustiça. Existia um setor que entendeu que essa pena do Daniel Silveira foi uma injustiça, objetivamente falando. Sim, ainda que o Supremo Tribunal Federal, que julgou Daniel Silveira, possa discordar disso. Existia, sim, um amplo setor da sociedade, existiam vozes da sociedade que entendiam que aquilo era uma violação da liberdade de expressão, que era uma violação da imunidade parlamentar, que era uma reação raivosa do Supremo em relação ao caso de uma pessoa e que a medida do Supremo excedeu os limites da Constituição e das leis. Então, aquela graça, ela se justificava sim, mas aí o Supremo veio e por maioria disse que não. E agora, o que mais me chama a atenção é a incoerência em relação ao julgamento que o Supremo Tribunal Federal fez do indulto do Temer. E quais foram os argumentos que foram usados agora? Vários ministros falaram que existiria um desvio de finalidade, que não era um indulto calcado em interesse público, mas calcado no interesse individual. Gente, não é isso. Basta você olhar a situação concreta. Existia um clamor de uma parte da sociedade, e sempre vai ser assim, uma parte da sociedade, raramente vai ser a grande maioria da sociedade. Existia um clamor de uma parte da sociedade alegando injustiça naquilo. E foi a isso que o presidente da República respondeu. Existiu ainda um argumento nesse julgamento, salvo engano, da ministra Rosa Weber, de que existiria, ou se não da ministra Carmen Lúcia, dizendo que existiria, se permitisse esse tipo de indulto, uma virtual imunidade penal para o entorno do presidente. Mas não é disso que a gente está tratando. Não existiu uma imunidade penal. Ele não indultou os filhos, ele não indultou a si mesmo, ele não indultou outras pessoas investigadas. Indultou num caso muito específico, com nuances muito concretas. A ministra Carmen Lúcia, ela disse ainda que o indulto não pode ser um recado de impunidade à sociedade. Peraí, mas se não pode ser, então tinha que derrubar o indulto do Temer, então tinha que derrubar os indultos do PT. Então, a generalidade dos indultos do PT, que dão perdão de 2/3 da pena para ladrões e para assassinos, tinha que cair. Ainda veio um argumento nesse julgamento dizendo que essa graça individual do Daniel Silveira violaria a separação de poderes. Por quê? Porque esvazia a pena? Peraí, mas então todo indulto deveria cair, não existiria nem indulto. Eu também não vejo razão desse argumento. Outro argumento que se teria é de que o crime praticado pelo Daniel Silveira foi contra os poderes, contra as instituições. Ora, isso é objeto de debate, isso é objeto de discussão. E o que é mais sensível nesse caso é que é o próprio órgão que foi ofendido pelo Daniel Silveira que está julgando isso. Então, a imagem que passa esse julgamento para a sociedade é uma imagem de quebra de imparcialidade, de quebra de impessoalidade. É uma imagem de uma espécie de um Supremo raivoso implementando uma medida que parece uma medida de vingança no mesmo contexto que aconteceu o julgamento anterior. A gente precisa